Tenho um grande prazer em estar aqui mais uma vez com você, nesse programa, para que a gente possa bater um papo, compartilhar e também ministrar da parte de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que a vontade de Deus é que você seja abençoado. E eu estou certa que quando a Bíblia diz que o Senhor tem para nós uma vida abundante, é porque realmente é isso que Ele tem para nós. Amém. E hoje eu tenho aqui comigo as pastoras, a pastora Valéria e também a pastora Marília. Nós vamos falar hoje a respeito do tema o silêncio do céu. Bem, muitas vezes nós não compreendemos o porquê da demora das promessas de Deus. Por que muitas vezes elas não se cumprem na nossa vida logo depois que nós oramos? Por que muitas vezes nós temos que esperar? Então você começa a pensar, será que eu não orei o suficiente? Ou será que tem algum problema comigo? Mas a verdade é que enquanto nós estamos esperando, Deus está trabalhando por nós. Então, você pode ter certeza, seja rápido ou não, a resposta irá chegar. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que passaram pelo teste do tempo e depois foram abençoadas e tiveram as suas orações respondidas. Então, hoje o nosso alvo é fortalecer a sua fé, é levar você a se reanimar no Senhor, para que você creia que Deus, no tempo certo e da maneira certa, Ele irá cumprir o que Ele prometeu. Hoje, ao falar do silêncio do céu, nós vamos mencionar aqui exemplos da Bíblia. E eu creio que Deus irá falar com você. Amém? Bem, gostaria então de começar aqui essa participação com as pastoras, falando sobre essa pergunta: por que realmente nós temos que esperar as promessas? Não seria mais fácil ou mais lógico você orar, você declarar a promessa que já está escrita na Bíblia e então a resposta chegar? Ou mais ou menos como acontece no mundo natural, um correio. Você coloca ali a sua carta e você já pergunta, quanto tempo demora para chegar? 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não seria mais lógico que, se Deus é tão poderoso, com as nossas orações também acontecesse o mesmo? O que você acha, pastora Valéria? A senhora estava falando aí do correio e eu fiquei me lembrando, né? Porque toda promessa ela vai passar pelo teste do tempo. E eu fiquei me lembrando que, na minha infância, o meu avô ele escrevia muitas cartas. Os filhos vinham estudar na cidade, eles moravam muito longe da capital, que era Goiânia, e ele falava que a carta vinha a cavalo e que ela demorava demais. Mas era impressionante ver a emoção dos filhos quando essa carta chegava. Por quê? Porque eles sabiam o que ele tinha escrito, porque às vezes ele passava um telegrama mais simples, falando, olha, eu vou explicar tudo a respeito naquela carta. E eles ficavam naquela expectativa. E cada vez que eles se reuniam, eles conversavam sobre o que estaria naquela carta. E quando a carta chegava, era um alívio para todos. Eu penso que é mais ou menos isso com as mensagens de Deus. Nós sabemos que elas virão. Enquanto isso, nós temos que nutrir uma santa expectativa de que coisas boas estão chegando naquela carta. Eu acho que essa expectativa, né, da espera, isso torna também até mais empolgante a resposta. Sim. Né? Eu não creio que Deus quer nos fazer sofrer. Não penso que é isso, ao esperar. Mas, com certeza, tem a ver com a nossa fé. Sim. Porque é claro que você tem que exercitar mais a fé enquanto você espera. O que você pensa sobre isso, Marília? Pastor, o teste da fé, ele é para todas nós, né? E eu gosto muito do versículo da palavra de Deus, quando diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, né? Nós não podemos ver lá na frente, né? A nossa visão ela é muito momentânea, natural e limitada, mas a visão de Deus é além. Deus está vendo lá na frente. Então, eu penso que, se está demorando para nós, não está. Deus não chega atrasado.
Com certeza. Deus chega na hora certa. Amém. E eu penso que é justamente isso, né? É ter uma confiança tão grande, né? No amor de Deus, no cuidado de Deus, que não chegou como eu queria, mas vai chegar como Ele quer. E Ele tem coisas muito melhores para nós do que nós mesmos, né? É verdade. Eu gosto muito daquele versículo que diz que os caminhos de Deus são mais altos Exatamente do que os nossos caminhos. Porque eu creio que o fato de ser mais alto significa que Deus enxerga muito além, muito mais à frente do que nós. É claro que Deus, na sua onisciência, Ele conhece todas as coisas. Mas Deus também usa situações assim, eu creio, que é para nos ensinar. Então, Deus poderia nos responder no mesmo dia aquela oração que você fez. Mas, às vezes, tem lições espirituais tão importantes que nós precisamos aprender, que Deus usa dessas situações para nos ensinar. Eu gosto muito daquele exemplo do pai que ele tem o pirulito para dar para o filho. Ele chega, às vezes, do trabalho com o pirulito na mão. E é claro que o alvo dele é receber o abraço do filho. Então, ele mostra ali o pirulito, né, para a criança, e a criança vem correndo em sua direção, né, e o pai, então, aproveita e dá aquele abraço gostoso. Então, o pirulito, na verdade, é só para atrair. Então, eu penso que, às vezes, situações assim, Deus já tem a bênção para nos dar, mas Ele permite aquela situação para levar você a orar mais de uma vez. Porque quando você ora mais de uma vez, a sua fé é exercitada, o seu espírito ele se torna mais sensível. E ali, nesse momento, Deus, então, fala com você. Ele leva você a conhecer a Deus de uma maneira mais profunda. Sim. Então, você já percebeu que situações assim, você acaba conhecendo a Deus numa medida maior? Você já teve experiências assim, dessa maneira, que você teve que esperar e que você acabou aprendendo coisas que você nem imaginava? Pastor, tem uma coleção. Qual delas você quer? Escreveu um livro, né? O Silêncio do Céu. Eu acho que muitas áreas, né, da nossa vida, como eu tenho 30 anos, né, de convertida, eu penso que em muitas áreas, acho que tem testemunhos em todas praticamente. O que eu percebo, pastora Márcia, é que a nossa fé é como um músculo, né? Como um atleta que precisa exercitar o seu músculo, né? Correr, fazer ali os seus treinamentos, para na hora do campeonato, ali na hora ali da prova, ele conseguir fazer o gol, ele conseguir ali marcar, né? Ali aquela presença. Então, eu penso que Deus permite, na nossa experiência, situações para exercitar a nossa fé, para fazer o nosso músculo espiritual ser fortalecido. Por quê, pastora? Porque eu penso que Deus tem coisas maiores para nós. Como que nós vamos crer por coisas grandes se não crermos por coisas pequenas? É verdade. Né? Agora, com base nisso que você está falando, Marília, que é uma verdade espiritual, nós todas temos experimentado isso, o que você acha, Valéria? Você acha que muitas pessoas perdem as bênçãos ou deixa de receber ali aquela resposta à sua oração porque elas desistem de orar? Porque elas, às vezes, não perseveram na oração? Eu creio que sim, pastora. Mas você sabe que a boa notícia é o seguinte, quando Deus tem algo para nós e Ele promete, às vezes as pessoas elas ficam desanimadas e desistem de lutar. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não desiste da pessoa. Aí ele vai gerar, talvez ela perde a chance de aprender na espera, naquela situação, mas Deus vai gerar outra situação para que ela tenha uma nova oportunidade de crer na promessa e de perseverar. Você sabe que eu estava pensando nesse tema. Às vezes até o silêncio de Deus é uma resposta. Eu acho que é ele virando e falando, espera. Ou então ele falando, aguarda. É verdade. Né? Ensinando a gente a esperar e a aguardar. Por quê? Porque ele quer que nós aprendamos na esperança. Mantenha firme a esperança. Não é por acaso que a Bíblia fala, tem uma viva esperança. Então, assim, muitas vezes a gente fica falando muito da fé, mas a esperança alimenta a nossa fé. Agora, essa questão do teste do tempo. Todos nós temos que passar pelo teste do tempo. Ou seja, esperar em Deus. Sim. Por alguma promessa, por algo que você está buscando.
Só que muitos, nesse período, acaba tornando muito questionador. E se torna, em vez de ser um tempo de você realmente aprender algo da parte de Deus, é um tempo de questionamento. Então, vem as perguntas. Mas por que Deus não me responde? Mas eu vejo a pessoa ali, ela já recebeu aquilo. Né? Às vezes, a pessoa está convivendo na igreja, ela conhece, né, a vida de outras pessoas e ela começa a comparar. Então, isso eu penso que é como você jogar água no fogo. Porque isso não vai alimentar a sua fé. Porque leva você a andar por vista. Queria que a gente também falasse um pouco sobre isso. É claro que andar por vista é o oposto de andar por fé, né? Como que esse questionamento afeta a nossa fé, Marília? Quando você começa a perguntar muito, por que isso? Por que Deus não responde? Que caminho que nós estamos tomando em relação a isso? A fé ou o questionamento? Olha, tudo que nós vemos está no nosso alcance, são coisas que o homem pode fazer, né, pastora Márcia? Acho que o questionamento, ele não vai mudar as circunstâncias, no sentido de que Deus ele nos ama tanto, tanto, que ele vai fazer o que ele quer na nossa vida. Como a pastora Valéria falou, se não foi dessa vez, eu vou fazer. Né? Deus nos ama tanto que ele quer nos aprovar nas circunstâncias. Então, acho que o questionamento ele só adia. Né? O questionamento ele vai nos impedir de ouvir a Deus. E eu creio mesmo que nós precisamos, nesses momentos de espera, onde nós não vemos, parar tudo. Não é hora de questionar, não é hora de perguntar, embora, né, muitas pessoas, e até nós, somos colocados em circunstâncias que nós chegamos a perguntar. Uma coisa é só perguntar, outra coisa é ficar debatendo com Deus. Porque você já percebeu, às vezes é comum, num aconselhamento, que a pessoa, às vezes, ela tem essa postura de perguntar. Você vê que ela está ansiosa, que ela está preocupada, às vezes até angustiada, né, em esperar. Mas você fala para ela dessas verdades espirituais, sobre orar, sobre esperar em Deus, e ela responde da seguinte maneira: mas eu já fiz tudo isso. Como se diz, isso não funciona. Eu já sei. Né? É como se isso não funcionasse. Mas não é verdade. Eu acho que não tem sentido você acreditar que Deus deu uma promessa, mas que Ele não quer cumpri-la. Não é? Faz sentido você ler a promessa e você crer. Falou, olha, ainda não se cumpriu, mas se cumprirá. Eu gostaria até que a gente comentasse aqui, quero pedir para a Valéria fazer isso, experiências na Bíblia de pessoas que tiveram na sua vida o teste do tempo e que, no final, elas receberam a promessa. Eu penso que esses exemplos, eles estão registrados na Bíblia, para nos ensinar. E nós podemos aprender com eles. Você lembra de alguém que você gostaria de comentar, Valéria? Sim, eu me lembro de um exemplo clássico, né? E que nós temos aqui no nosso livro também do jejum, que fala a respeito de Lázaro. Né? As irmãs de Lázaro, elas passaram um teste muito difícil, porque elas estavam ali com seu irmão muito doente, que elas amavam muito, e que Jesus ficou sabendo, porque elas mandaram falar para ele: ó Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Né? A Bíblia fala, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo a quem ama, a quem amas. Gente, isso aqui é interessante demais e é até uma maneira inteligente para a gente orar, né? De estar lembrando o Senhor: Senhor, ó, não esquece não, o Senhor me ama. Como se Deus não soubesse, né? Eu também creio que não tem nada na Bíblia por acaso, né? Então, esse trecho, né? Aquele a quem tu amas. Acho que enquanto você espera, você tem que declarar que você é amado de Deus. Isso, pastora, nós temos aprendido, né? Nós aqui principalmente, que em tempos difíceis, não é tempo de você fazer perguntas, mas é tempo de você fazer afirmações. É verdade. E afirmar o quê? Afirmar o que a Bíblia diz. A promessa, né? Reafirmar a promessa. E normalmente, muitas pessoas fazem o contrário, né? É o contrário, mas aí elas alimentam a incredulidade, não a fé. E é interessante que Deus, quando Ele permitiu Jesus se delongar um pouco
para chegar até Lázaro, ele tinha alguns alvos com isso. Ele tinha propósito, não era por acaso. Ele não queria ver o sofrimento de Maria e de Marta, nem o dele próprio, porque ele amava muito a Lázaro. É porque ele queria liberar para aquelas a quem ele também ama, ou melhor, amava, que era Maria e Marta, e ainda ama, que ele ia dar uma revelação maior para elas. Porque se Deus tivesse curado Lázaro, bastava ele dar uma palavra e Lázaro seria curado. Mas ele não fez isso. Como ele fez em outras vezes. Em outras né? vezes, Liberou mas uma ele palavra. queria dar uma revelação para elas essa- maior do que a cura. Ele queria falar sobre a ressurreição. Esse exemplo, né, de Lázaro, ele é muito interessante, porque Deus poderia fazer, mas Deus estava vendo algo muito maior à frente. Exato. E eu creio que isso acontece na nossa vida. Então, eu penso que, às vezes, a demora é porque Deus quer nos ensinar algo mais, e Deus permite aquela situação, ou usa, né, aquela situação para isso. Ou também, como nesse caso, porque o Senhor está vendo algo maior que Ele já vai fazer, Ele já planejou, e Ele está a caminho para completar esta obra. Aleluia. Amém. Mas nós precisamos crer até o fim, Sim. como foi o caso de Marta e Maria, porque elas creram até o fim, quando ela fala, né, Jesus fala, né, que ele é a ressurreição e a vida. Ele já estava declarando algo profético, Sim. porque ele não tinha morrido ainda e ressuscitado, mas ele declarou, né, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Então, o fato de crer nesta palavra, tinha fé ali, porque para o milagre acontecer, tinha que ter fé. Elas creram até o fim. Tem um exemplo, pastora, que eu gosto demais, são muitos, mas o exemplo de Abraão, né? Abraão recebeu uma promessa de Deus que Abraão e Sara, né? Abraão e Sara, que ele ia ser pai de numerosas nações, né? O Senhor usou como exemplo ali as estrelas dos céus, a areia da praia, para ele comparar o tamanho da bênção que Deus daria para ele. Deus deu promessa para ele quando ele tinha 65 anos. Depois se passaram 25 anos. A Bíblia fala que nos 99 ele voltou. E falou, olha, o ano que vem você vai ter o filho. Gente, eu fico pensando, Abraão, com 99 anos, não sei nem como é que é essa questão de esperma mais, né? Não é minha área. Mas imagino que estava todo ali, sem nenhuma força. Sara era estéril. O que eu percebo, pastora Márcia? Deus, ele espera nosso momento de fraqueza e de total dependência dele. Foi quando ele não tinha força humana nenhuma, Sara não tinha, foi quando Deus cumpriu a promessa. E isso que nós precisamos receber essa palavra e depender, né, pastora, do Senhor, porque a Bíblia fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, às vezes a gente é forte demais, né? Reconhecer, Senhor, eu não posso. Vem, porque eu não posso mudar meu marido, eu não posso mudar essa circunstância, eu não posso mudar discípulo, filho. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, o Senhor vem em nosso encontro. Né? O caso de Abraão e Sara é um exemplo clássico. Isso. Porque Deus deu para ele, né, para Abraão, uma grande promessa, quando disse, de ti farei uma grande nação. Sim. E abençoarei a ti e a tua descendência. Então, era algo grande que Deus iria fazer. Mas a espera também foi grande. Foi, muito. Então, foi proporcional. Agora, eu penso que esse exemplo também aqui nos leva a identificar algo em relação a Sara, que diz respeito a nós, mulheres. Sim. Sara, nesse tempo de espera, ela ficou impaciente. E ela tirou ali as suas próprias conclusões. Ela pensou, não, Deus me fez estéril. Então, eu vou dar a minha serva para ter filhos no meu lugar. Foi esse o ponto que ela chegou, a conclusão que ela chegou, de que aquela promessa que Deus havia dado não iria se cumprir através dela. Só que foi uma conclusão equivocada. Eu penso que muitas pessoas tiram conclusões erradas nesse momento de esperar a promessa de Deus. Então, quando nós falamos do silêncio de Deus, não significa que Deus não está trabalhando, não significa que Deus não ouviu a oração, Deus já ouviu. Mas muitas pessoas também pensam que precisam fazer alguma coisa, como Sara, né? E aqui entra essa questão do merecimento. Porque muitos pensam, não, deve ter algo errado na minha vida.
Então, ele começa primeiro a olhar para si. Deve ter algo errado, estou fazendo algo errado, ou tem pecado. Ou então alguém mesmo fala isso para a pessoa, né? Isso é muito comum. As pessoas às vezes falam, olha, pensa bem, olha, talvez tenha alguma coisa errada na sua vida. E ali entra realmente a questão da lei, né? O merecimento. Ter que fazer para merecer. Esta questão do merecimento é algo que nos afasta mais ainda da bênção de Deus. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, porque eu creio que, nesse tempo do silêncio do céu, nós precisamos aprender, mas nós precisamos também amadurecer espiritualmente. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós vamos voltar falando desse tema, o silêncio do céu. Daqui a pouco a gente está de volta. O livro 21 Dias no Divã da Graça já está disponível em todos os prédios da Igreja Videira em Goiânia, também pela Amazon no formato digital. Voltamos falando do nosso tema de hoje, o silêncio do céu. Talvez você pense, uau, o que seria isso? Será que é um momento em que Deus esqueceu ou que Deus não vai mais agir na minha vida? De maneira alguma. Deus é soberano e Ele está no controle durante todo o tempo. Eu creio que nós, filhos de Deus, precisamos aprender a conhecer como Deus trabalha. E o fato de Deus, às vezes, permitir que a resposta à sua oração ou o cumprimento de uma promessa na sua vida leve um pouco mais de tempo, não significa que Deus não vai fazer. Mas nós precisamos aprender como Deus trabalha. E nós comentamos aqui que muitas vezes Deus usa uma situação como essa, em que você tem que esperar por uma promessa para você aprender algo da parte de Deus. Então, às vezes, você aprende a orar, sua fé é fortalecida, e outras verdades espirituais tão importantes que vai nos levar a amadurecer. E eu gostaria, então, de falar dessas duas coisas agora. Uma é o merecimento e a outra é a maturidade espiritual. Mas nós vamos começar aqui com o merecimento, que está do lado oposto desta maturidade. Então, muitas pessoas pensam que precisam fazer algo para merecer a bênção de Deus ou o cumprimento daquela promessa. Nós não estamos falando aqui que você não deve orar ou jejuar, não é isso. Nós estamos falando daquela crença errada, que muitos acham que precisa merecer para depois ser abençoado. Valéria, queria que você, então, compartilhasse com a gente sobre isso. Você acredita que muitas pessoas ainda, de fato, creem no merecimento? Quando eu digo pessoas, eu estou me referindo a pessoas crentes, que realmente nasceram de novo. Sim, pastora. Eu creio que elas ainda creem no merecimento por causa das circunstâncias ao seu redor, por causa da demora, né? Eu mesmo tenho passado uma situação, sempre estou falando aqui do meu pai. Primeiro, eu passei um teste do tempo, ele demorou 20 anos para se converter. É muito tempo, né? É muito 20 tempo, anos. mas ele se converteu. Mas você orou durante 20 anos? 20 anos. Eu tenho as fichas do jejum, como diz a pastora Marília, está lá como memorial. Mas ele converteu genuinamente. Seu Gersi. Seu Gersi Bezerra, ali no Tocantins. E eu percebo também que depois que ele faleceu, tem um inventário arrolado já por 7 anos, porque ele faleceu em 2014. E eu percebo que, nesse tempo, todos nós, os filhos dele, estamos lidando com isso. Muitas vezes eu tenho esse teste na minha vida, pastora. Eu falo, Senhor, é direito meu, mas eu devo ter feito alguma coisa com meu pai. Será que eu desagradei o Senhor? Porque está demorando. 2 irmãs minhas receberam, eu não recebi. Pastor, é um teste difícil. Eu não julgo as pessoas, porque elas, infelizmente, caminham para esse lado do merecimento, da justiça própria. Então, o que eu faço nesse tempo? Bem, ainda que eu tenha errado, Deus não errou. Com certeza. Então, eu começo a declarar, eu sou justiça de Deus em Cristo, eu sou filha legítima, por isso eu vou receber. E só para finalizar aqui esse exemplo do merecimento, nós temos que combater com a fé. Eu estava me lembrando, né, dos irmãos do meu pai, esperando aquela carta do pai deles.
Ora, se apenas ao pai falar num telegrama, estou mandando uma carta, onde eu vou explicar tudo que vocês devem fazer, e eles tinham convicção que a carta ia chegar. Não interessa se ia morrer o cavalo, se o emissário ia demorar a chegar ao emitente e tal. Ao remetente, uma coisa era certa, ela ia chegar. Então, por que nós não acreditamos na palavra do nosso pai? Se ele falou, olha, eu vou falar com você, eu vou responder as suas perguntas e eu vou cumprir aquelas promessas. Então, não interessa quanto tempo vai chegar, ele vai cumprir. Se eu não ver o cumprimento da promessa, os meus filhos verão. Amém. Bem, eu penso que todos nós conseguimos nos colocar aqui no lugar de Abraão. Sim. Quando ele teve que esperar pelo cumprimento da promessa. Claro que em medidas diferentes. E eu também entendo você, que talvez esteja ouvindo esse programa e pensando, eu estou esperando há muito tempo, quase a minha vida toda. Eu não acredito mais. Olha, não subestime o poder de Deus. Amém. Deus pode fazer. Agora, existem verdades espirituais que nós aprendemos. Uma delas é a questão de nunca deixar de orar. Eu creio que nós podemos orar, e orar da maneira certa. Você pode orar apenas questionando, né, Marília, como nós falamos. Orar também, às vezes, reclamando, né? Ou, às vezes, comparando com outros. Sim. Sempre ele é aquela oração baseada na justiça própria, no merecimento, como nós falamos, se colocando como uma vítima ou como um merecedor. Então, orações assim, elas não serão respondidas. Então, eu creio que nós precisamos exercitar a nossa fé e ter essa postura, como você falou, Valéria. Olha, se Deus fizer, amém. Se não fizer, eu vou continuar declarando que Ele é Deus. Sim. Agora, como que é, Marília, essa questão da espera em relação à justiça própria? Né? Porque muitas pessoas não percebem. A justiça própria é algo que nós precisamos de luz. A luz de Deus tem que vir para mostrar. A justiça própria é o mesmo que o merecimento. Né? Como que você aprendeu a lidar com isso em relação à oração e a esperar o cumprimento da promessa na sua vida? Pastora, se Deus... Eu aprendi entendendo esse princípio, né? Se Deus fosse depender da nossa perfeição, né? Da nossa performance, de não errar, Ele não iria nos abençoar nunca. É verdade. Porque todos nós erramos, É né? verdade. Todos nós temos falhas. Ele não nos dá porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Então, quando eu entendi isso, né, que não é pelo que eu tenho... Quantas vezes vinha uma mensagem, né? Lógico que o diabo trabalha também com pensamentos, falando, olha, você está aí, tem tantos anos, servindo a Deus, dia a dia, de manhã até de noite, para abençoar tanta gente, e tantas famílias são salvas, até hoje. Né? Aí tanta gente da sua família que você está orando há anos não teve uma experiência com Deus, e me fazendo lembrar, olhar para mim mesmo. Quer dizer, eu devo ter alguma coisa errada, eu devo ter alguma coisa que está impedindo, né, o agir de Deus. E é justamente isso. O que eu faço nesse momento? Eu olho para Ele, porque não depende do quanto eu sou boa ou sou perfeita, mas porque Ele é bom. Então, eu começo a declarar, Senhor, eu rejeito todo merecimento, eu rejeito, às vezes, aconteceu várias maneiras, vários fatos, mas eu me lembro de uma família, que até a família da Renata, que está à frente da igreja de Quirinópolis, muito conhecida no nosso meio, pastora nossa, aquela menina foi para a nossa célula há uns 28 anos atrás. Ela converteu... Toda a família dela se converteu. Ela tinha uma irmã que mexia com droga, outro irmão, cada um de uma maneira, mas Deus fez assim, salvou do menor ao maior. E foi um testemunho. E hoje tem a família dela, está com a gente, pessoas são discipuladores, ela já foi para o interior, já está à frente de igreja, e às vezes o diabo usava isso, está vendo? A família dela inteira foi salva, e até hoje. Você ora por fulano, e até hoje... Não, eu peguei e falei, então, tá bom, né? Vamos ver o final dessa história. Amém. Eu penso que nós não temos que ficar procurando explicar as circunstâncias. Sim, né? isso. Todos nós temos experiências semelhantes. Eu já tive respostas de oração que eu coloquei o alvo no jejum e Deus me respondeu antes de terminar o jejum.
Amém. Então, Assim eu é já tão bom. tive... É. Bom seria se fosse todos É. assim, né? Mas eu já tive também experiências de conversão, né, de amigas, que eu chamei para ir. Eu me lembro, ainda solteira, eu convidei uma amiga para ir no culto de jovens comigo e falei para ela: não, sábado eu não saio, não, eu vou para o culto. Ela falou: então eu vou também. E nem foi uma coisa assim que eu preguei para ela e a levei com esse objetivo. Mas ela foi comigo, permaneceu, se converteu, e depois aconteceu semelhante ao seu testemunho, né? Os pais converteram, a irmã converteu, depois o cunhado converteu. Nossa. Então, a família toda foi salva através dela e através de um convite. Então, assim, é algo maravilhoso. Deus já tinha ali um propósito, Isso. ele estava trabalhando na minha vida e, através de mim também, ele alcançou uma família toda. Mas, por outro lado, também, eu já tive respostas de oração que demoraram anos. Algumas eu até esqueci. E depois Deus Te lembra? Ele veio e cumpriu aquela promessa. Então, eu creio que nós aprendemos, nesse tempo, a trabalhar com Deus. Sim. Mas a verdade é que Deus tem, sim, coisas grandes para nós. Amém. Agora, o tempo de espera não é fácil. Principalmente quando envolve pessoas que você ama, Sim. que às vezes você está orando por eles, para que Deus possa fazer um milagre, às vezes na vida de um cônjuge ou na vida de um filho, né? Quantas mães oram para que os seus filhos sejam libertos ali das drogas ou da bebida? Quantos filhos estão orando, né, pelo pai alcoólatra? Tantas situações difíceis. E, às vezes, você ora, você está ali numa reunião de célula, no culto, uma bênção, você ouve a palavra e aquilo renova a sua força, a sua fé. Aí você chega em casa, na hora que você vê aquela cena, né, na sua frente, a vontade, às vezes, é de desistir, né? Desencoraja. E aí você parece falar: vou ter que começar de novo. Não, Deus já está trabalhando. Amém. O fato de você não ver não significa que a resposta não está chegando. E tem um exemplo aqui que eu quero citar, que é o de Daniel. E eu gostaria que a gente comentasse a experiência de Daniel. Pastor, eu poderia comentar uma coisinha sobre o exemplo de Abraão? Claro. Porque tem um princípio aqui que eu fiquei impressionada com ele, eu já sabia, mas eu me lembrei tendo contato com esse tema. A primeira menção de cura na Bíblia foi quando um homem que não podia ter filhos orou pela cura de mulheres estéreis, que foi Abraão. Interessante que a Bíblia diz em Gênesis 20:17 o seguinte: e, orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Gente, existe um princípio aqui. Como que Deus leva um homem estéril que estava guardando... Ele não, né? A esposa era estéril, que estava guardando para ter filhos, orar por outras mulheres e elas vêm a conceber e a sua esposa não. Isso aqui é um princípio. Nós temos que, muitas vezes, talvez nós estejamos aqui hoje orando para que você não seja ansiosa, mas talvez nós mesmos estejamos enfrentando situações onde a ansiedade bate a nossa porta. Mas nós nos levantamos porque cremos na palavra, porque cremos na promessa e viemos aqui para ministrar o seu coração. Viemos aqui para falar que a sua promessa vai chegar, mesmo sabendo que em algumas situações ela não chegou na nossa vida. Mas eu quero declarar, seja verdadeiro toda a palavra de Deus e seja mentiroso todo homem, porque nós não vamos andar ansiosas por coisa alguma, Amém. porque Deus tem cuidado de nós e tantas quantas são as promessas de Deus, há nelas todas o sim. É verdade. Esse momento, né, na vida de Abraão e Sara, com certeza não foi fácil, né, para Sara. Não. Porque ele orou e as outras mulheres engravidaram. E Sara ainda não tinha filhos. Mas na Bíblia tem muitas situações assim, né, em que às vezes você ainda não recebeu a sua bênção e você tem que orar por outros. Isso. Um outro exemplo é Jó. A Bíblia fala que Sim, Deus verdade. abençoou a Jó e deu a ele o dobro de tudo que ele tinha, que ele havia perdido, depois que ele orou pelos seus amigos.
Então, às vezes, você está ali num jejum, numa célula, orando pelas pessoas e elas recebem a resposta antes de você. Não pense que não está vindo, porque Deus está aprovando Amém. você. Aleluia. Amém? Você Amém. está crescendo em Deus. Amém. E nós mencionamos aqui, eu quero retomar o exemplo de Daniel, Sim. porque a Bíblia fala no livro de Daniel que ele jejuou 21 dias e que, no final desse período, ele então recebe a resposta. Mas o anjo diz para ele, logo no início, Sim. a frase seguinte: desde que você aplicou o seu coração a orar e a buscar o Senhor, eu vim. Mas será que ele demorou 21 dias? O percurso dele, do céu até a Estava terra? congestionado o céu, será? O que é que aconteceu? E ele explica. Ele fala que teve resistência, né? Ele teve que lutar no mundo espiritual, porque havia uma resistência para a resposta chegar. Olha que coisa interessante. Sim. Então, existem situações em que o diabo vai resistir mais do que outras. Às vezes, por exemplo, a conversão de alguém. O caso de Daniel ali, ele estava orando para que o povo pudesse, né, sair do exílio, porque estava cumprindo ali o tempo do exílio. Então, diz respeito à vida de milhares de pessoas. Sim. Então, às vezes, você está orando pela vida de uma pessoa e demora, mas existe um propósito. Eu queria que a gente falasse sobre essa questão aqui da resposta, desse tempo, né? Deus ouve, né, Marília? Sim. Desde o primeiro dia. Ouve. Mas não significa que ele vai responder no primeiro dia. Sim, eu tenho aprendido muito isso sempre, né? E eu tive uma experiência muito linda nesse domingo agora, passado, que eu sempre testemunhei, as irmãs me acompanham há muitos anos, sabe, né? Dos desejos de ver minha família, assim, aos pés do Senhor, e tendo uma experiência genuína. Então, eu tenho um testemunho muito forte de um irmão meu, né, que mais novo, que foi escravo, né, da bebida, e ele era alcoólatra por mais de 20 anos, e nós oramos muitos anos, né, em muitos dias, muitos jejuns. Eu tenho lá minhas fichas guardadas, e demorou. Né, e demorou. Eu penso que esse exemplo de Daniel é muito parecido com o meu exemplo, porque eu penso que Deus já tinha ouvido. Agora, é lógico que durante todo esse tempo existiam muitas resistências. Eu me lembro que quando ele foi no encontro com Deus, do pastor Odean, que já nem está aqui mais, na mala dele, ele levou uma pinga 51 para o encontro. E depois que eu fiquei sabendo, eu falei, misericórdia, Jesus é meu irmão. Sabe, pastor, mas Deus é tão lindo que... depois de um tempo, ele foi para uma clínica de recuperação, foi completamente restaurado, se converteu, batizou, fez até o cursão CTL, mas o meu irmão mais velho também era um alvo de oração. E nesse domingo, e ele também está na cela já tem um tempo, mas qual foi a minha experiência desse domingo? Eu estava orando justamente por isso, né? Por outras pessoas. Aí, de manhã, no final do culto, depois de todo mundo, tá lá, meu irmão, ele manca, né? Meu irmão mais velho veio, Marília, me abraçou, firme aqui, todo domingo, né, nos cultos, e chega em casa, ligo para o meu irmão mais novo, cadê você? Não me liga agora não, que eu estou no culto. E Deus me lembrou. Falou, olha, durante tantos anos você orou, e hoje os seus 2 irmãos, os improváveis, Aleluia. estão na casa do Senhor. Amém. E assim como fui na vida deles, eu serei com cada um. Amém. E o Senhor renovou, né, essa esperança de aguardar o tempo certo, né? Amém. Quero deixar esse testemunho para você, Amém. alimentar a sua fé. Creia, porque Deus tem a hora certa É de verdade. fazer. E quando nós falamos também dessas pessoas que esperaram, eu acho que isso está na Bíblia registrado, é para nos ensinar mesmo. Sim. Às vezes nós falamos como mencionamos aqui, Sara, né, que estava esperou anos e anos para ver o cumprimento da promessa de ter um filho. Mas tem também aquelas mulheres que às vezes esperam pelo casamento, né? Isso. E não só mulheres, homens também esperam pelo casamento. Homens, às vezes você pensa que o homem é mais fácil para ele casar, e às vezes é mesmo, mas ele também pode casar errado. O fato de ser fácil não significa que vai ser bom. Exato. Então, precisa casar da maneira certa. Então, Deus vai fazer. Amém. E, às vezes, demora por muitas razões, mas eu creio que o mais importante é você aprender
a andar com Deus durante esse tempo de espera. Não permitir que a ansiedade tome conta das suas emoções, não permitir que o que você vê à sua volta roube a sua fé e nem a sua alegria. É difícil, às vezes, você se alegrar, né, no meio de uma situação contrária ao que você está orando, como você mesmo mencionou aqui do seu irmão. Mas eu creio que esse desafio em permanecer crendo na promessa, Amém. ele é algo que todos nós precisamos aprender a lidar. Agora, eu quero também fazer uma pergunta aqui para vocês, para que a gente possa concluir, né, esse assunto sobre o silêncio do céu. Você já precisou, Valéria, Marília, você já precisou orar por alguém que estava passando pelos mesmos desafios que você, como foi o caso aqui que nós mencionamos de Abraão, né? Que ele orou e as mulheres engravidaram. E a esposa ainda não tinha filhos. Você já passou por esse desafio? E como foi que você lidou com isso? Valéria. Pastor, eu tinha uma situação que eu orei muitos anos por um ajuste, algo que nos rondou para roubar o nosso ministério no casamento meu e do meu esposo. E essa situação, ela se delongou um pouco, mas como nós crescemos espiritualmente, nós lidávamos de maneira espiritual com esse ajuste. Até que um dia isso aconteceu. Mas antes disso, eu me lembro que eu ia orar por mulheres da minha rede que eu acompanhava, e elas traziam o mesmo problema. Então, numa viagem, uma vez, tive uma crise conjugal por causa desse ajuste, e uma irmã me procurou. Nós estávamos diante do mar, inclusive, e ela falou assim, eu preciso muito que você ore para mim por causa disso e disso e disto. Assim, eu fechei os olhos e comecei a rir. Porque era exatamente... Dá vontade de pedir para a pessoa procurar outra pessoa. Não, né? mas na hora eu falei assim, Senhor, mas ela falou até na sequência que eu falei para o Senhor hoje cedo. É um teste, com certeza. Foi um teste, eu acho que eu fui aprovada. Porque hoje eu percebo que ela recebeu a bênção, a minha demorou mais um pouco, mas ela chegou. Mas eu queria só deixar um último versículo aqui, pastora, que para que a nossa expressão de fé se traduza na nossa paciência e na nossa perseverança. Porque a Bíblia diz que a paciência e a perseverança para tudo é proveitosa, né? E tem uma palavra em Lucas 18, versículo 7 e 8, que diz o seguinte, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então, é uma questão de fé. Nós, muitas vezes, lidamos com a demora e temos que aguardar. E é nesse momento que nós temos que exercitar a nossa fé. Amém. Marília, quer comentar? Acrescentar algo sobre isso? Eu penso que Deus permite circunstâncias na nossa vida também para abençoar outros, pastora, porque a vida de Deus, ela é transferida, né? Quantas vezes eu passei por experiências e depois eu precisei aconselhar pessoas que passavam pelas mesmas coisas. E eu falava, gente, mas é exatamente, né, desemprego do marido, às vezes calúnias, às vezes circunstâncias onde o marido dessa pessoa está passando por uma situação exatamente como o meu marido passou. Sim. Aí parece que passava um filme, né? Mas aí eu já tinha passado por aquilo. É muito bom, né? Quando muito você bom. vai aconselhar o pós. Eu quero O pós é mais enfatizar fácil. isso. Mas eu penso que eu acho que é o endosso de Deus. Deus te endossa É verdade. Amém. com É autoridade. Sabe? Então, acho que nós não devemos desprezar, pastora Márcia, nenhuma experiência que nós Amém. passamos, porque a Bíblia diz que a nossa experiência ela é como ouro depurado pelo fogo. Quando Deus prova uma circunstância na nossa vida, uma área, é porque Deus quer transformar em ouro. Amém. Amém. Sabe? E quando aleluia. isso quando você tem um testemunho nessa área, você marca a vida de outras pessoas. Então, nós não deveríamos desprezar, deveríamos ir para Deus e falar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Porque eu quero aprender, mas eu também quero ensinar a outros. Essa pergunta é extremamente importante. O que o Senhor quer me ensinar? Isso. Eu penso que as suas palavras na oração e como a sua atitude vão, com certeza, tocar o coração de Deus. Não pense que Deus não entende você. Jesus mesmo disse, no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo. Amém. Amém.
Amém. Eu venci o mundo e vós vencereis. Amém. Você não vai vencer na sua força, mas é Ele que vai vencer todas as lutas por você. Amém. Apenas mantenha os olhos no Senhor. E eu quero deixar aqui para você um versículo, apenas uma parte dele, porque eu acho ele tão poderoso e oportuno. Em Daniel, capítulo 10, versículo 12, diz assim: Então me disse, isso aqui era o anjo falando para Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém. Isso aqui é um registro de uma oração respondida, Amém. mas que levou tempo. Esses 21 dias aqui em que Daniel estava orando e jejuando, ele é simbólico. Pode representar para alguns 20 anos, mas a verdade é que desde o primeiro dia Deus ouviu o seu clamor. Apenas confie. Deus está trabalhando e Deus não esqueceu nem das promessas que ele fez e nem da sua necessidade, e muito menos da sua oração. Nós vamos continuar falando desse assunto depois do intervalo, com uma palavra diretamente para o seu coração, Amém. falando a respeito do silêncio do céu. Até daqui a pouco. Estamos falando hoje desse assunto tão importante na nossa vida, o tempo de espera. Porque, na verdade, ninguém gosta de esperar, não é mesmo? Nós vivemos hoje numa geração do fast food, né? Do micro-ondas, do drive-thru. É tudo tão instantâneo, é tudo tão rápido, para agora, para ontem. E esse é um fato da vida. Mas, sabe, há muitas circunstâncias na nossa vida que nós precisamos exercitar a nossa paciência, exercitar a nossa fé. E, muitas vezes, nós não compreendemos por que algumas coisas demoram na nossa vida. E, principalmente, aquilo que nós colocamos diante de Deus. Porque nós precisamos esperar por algumas orações que demoram. As promessas de Deus, por quê? Às vezes, são tão demoradas. Por que o Senhor nos faz esperar? Você já deve ter feito essa pergunta, você já deve ter passado por uma circunstância assim. Eu passei por muitas circunstâncias na minha vida que eu precisei esperar a resposta de Deus. E, principalmente, quando você convive, né, com pessoas que estão do seu lado, que oram, que recebem a bênção e você ainda está esperando. Eu compartilhei nos blocos anteriores sobre, inclusive, a minha experiência, às vezes, na minha família, quando eu orava, eu costumo guardar, né, as fichas de oração, que todos os jejuns na igreja nós distribuímos uma ficha de oração, e eu tenho o costume de guardar essas fichas como um memorial, porque eu creio, né, que o Senhor vai alcançar todos na minha casa. Há uma promessa de Deus para mim. A Bíblia fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu me apropriei dessa palavra. E, muitas vezes, a gente era instrumento de Deus para salvar uma pessoa, né, que na vida da igreja, e ela, através dela, toda a sua família estava com o Senhor, se convertia. Muitas vezes eu não via isso acontecer na minha casa. Mas eu precisei aprender. Eu precisei aprender a esperar, aprender o tempo certo e aprender uma lição importante, que Deus não chega atrasado. O Senhor chega na hora certa. Ele é o Senhor do tempo. E eu quero compartilhar com você, nessa palavra, a respeito de 3 pessoas que receberam a bênção de Deus, mas precisaram lidar com o teste do tempo. E a primeira delas é Lázaro. Lázaro foi um homem que deixou para nós uma história muito poderosa, um testemunho muito poderoso, porque Lázaro ele era muito próximo de Jesus. Lá a Bíblia fala que Jesus o amava. Lá em João 11:3, a palavra do Senhor diz: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas.
Lázaro não era uma pessoa qualquer. Lázaro era alguém a quem o Senhor amava muito. Mas, apesar de amar Lázaro, o Senhor demorou 2 dias no lugar onde ele estava para ir ver. A Bíblia fala que ele amava Marta, Maria, que ele realmente era próximo ali de Lázaro. E quando ele soube que Lázaro estava enfermo, ele não foi rapidamente curar. Ele não foi, mas ele gastou 2 dias. E a Bíblia fala que ele passou em outras cidades, né? Agora, porque ele amava tanto Lázaro, Maria e Marta, foi que ele decidiu demorar para chegar na cidade de Betânia. Sabe, às vezes nós não conseguimos entender os caminhos de Deus, porque a Bíblia também fala que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. E a Bíblia fala, né, lá em João 11, do 4, versículo 4 ao 6, que ao receber aquela notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus, a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Olha, 2 dias ele demorou, mas ele passou em outros lugares, né? Por que o Senhor não foi? Logo na hora que ele ficou sabendo. Olha, eu creio que era porque ele estava aguardando uma bênção maior. E nós sabemos da história. Se Jesus tivesse ido curar Lázaro enquanto ele estava doente, teria sido muito bom, teria sido uma cura, maravilhoso. Mas ressuscitá-lo depois de 4 dias de morto foi incomparavelmente mais glorioso. Nós sabemos que Lázaro não foi curado, ele foi ressuscitado. Isso foi muito poderoso, isso foi um milagre sobrenatural. E é isso que o Senhor tem para nós. Muitas vezes não vemos chegar a resposta na hora, porque achamos que Deus está atrasado. Sabe o que é, de uma maneira prática, nós exercitarmos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa paciência, e até ver o milagre acontecer, declarando em voz alta, com o coração cheio de fé, eu sou amada, o Senhor tem coisas boas para mim, eu não compreendo, eu não vejo, eu não ouço, mas Ele está chegando, Ele vai mudar essa circunstância, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? A Bíblia fala que o Senhor amava Lázaro, e o Senhor, então, não chegou para curar, mas o Senhor chegou para ressuscitar. Sabe, você é amada do Pai. E eu quero, nesta hora, deixar esse exemplo desse homem de Deus que está na Bíblia. Esse testemunho está registrado para alimentar a nossa fé. Porque, mesmo parecendo demorado, o Senhor não está com seus ouvidos tapados. O Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo o seu clamor, o seu choro. Ele está vendo as suas lágrimas. Ele está a caminho. Amém? Como foi com Lázaro, o Senhor será conosco. Mas o segundo exemplo que eu quero compartilhar com você, de um homem que precisou também esperar para ver o milagre. Um exemplo muito clássico, né, na palavra de Deus foi o exemplo de Abraão. Abraão foi o pai da fé, tem muito para nos ensinar. E a Bíblia fala que o Senhor liberou uma palavra, uma promessa muito grande para Abraão. O Senhor chamou Abraão quando ele saiu de Ur dos Caldeus. E o Senhor disse, eu farei de você uma grande nação, uma descendência numerosa. Mas, olha, Deus deu uma bênção, uma promessa dessa para Abraão, mas Abraão não tinha nenhum filho. A mulher dele era estéril. E a promessa, quando o Senhor liberou essa promessa, Abraão tinha 65 anos. E a sua esposa tinha, é o contrário, Abraão tinha 75 anos, a sua esposa tinha 65. Olha, é tão interessante isso, que depois de 24 anos, não foi 2 dias, 2 meses, 2 anos, mas foram 24 anos. Ele tinha 75, Sara tinha 65. E quando foi aos 99, foi que o Senhor voltou e falou para Abraão, daqui a 1 ano, você vai ter o seu filho. Você já precisou perseverar
em uma palavra de Deus, em uma promessa de Deus, por 24 anos, ou mais ou menos, é muito tempo. Com certeza foi um tempo de choro, com certeza foi um tempo de teste, né? Sara, eu acho que Sara acordava assim de manhã e ela chegava a sentir alguns enjoos. Imagino que Sara sentia alguns enjoos assim psicológicos, né? Porque falava é hoje, eu acho que vai ser amanhã ou talvez a semana que vem, mas não, passaram 24 anos e é muito tempo, né? É um tempo muito prolongado, mas o Senhor veio, o Senhor entrou, o Senhor chegou na hora certa. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é um testamento. O que é um testamento? É um documento. Aquele que prometeu vai cumprir. Ele deixou um testamento, ele deixou um documento. Ele disse, pode acreditar. Amém? Com certeza, eles estavam sempre rodeados de muitas pessoas grávidas. Mas, para eles, o céu estava em silêncio. Porque Deus prometeu, mas a bênção não chegava. O diabo sempre vai procurar transformar o tempo de espera num tempo de questionamentos a Deus. Será? Será que vai acontecer? Será, né, que meu marido vai se converter? Será que meu filho vai deixar as drogas? Será, né, que meu casamento vai ser restaurado? Será? Talvez. Questionamentos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós temos um inimigo. E ele é o inimigo de Deus. A Bíblia diz que o diabo, ele é astuto e ele sempre vai colocar questionamentos a respeito daquilo que Deus disse. Lá no Éden, o Senhor falou, não coma, né, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer você vai morrer. Mas quando a serpente aproximou, ela falou assim, será? Não, não é bem assim. Certamente você não vai morrer, porque esse questionamento é algo que vem para trazer, para checar, para trazer uma dúvida a respeito das promessas de Deus. Sabe? Não entre por esse caminho. Por quê? Porque o Senhor sempre vai agir pela fé. O diabo sempre vai agir através do questionamento, da dúvida e da incredulidade. Mas o Senhor sempre vai agir através da fé. Então, a melhor maneira de você enfrentar um tempo de espera é declarar constantemente que você é amado, que o Senhor é fiel para cumprir. Faça uma coleção. Sabe que eu tenho uma coleção de confissões da palavra. Para todas as áreas da minha vida, eu tenho um desejo muito grande de escrever um livro sobre confissão da palavra, sobre várias áreas da nossa vida, e pela graça de Deus eu ainda vou escrever, porque eu sou muito abençoada com essa prática, com essa, né, com essa disciplina de confessar a palavra. Porque quando eu confesso a palavra, eu confesso o que Deus disse. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas em todas as suas promessas, Ele tem o sim e o amém. Então, quando eu me encho da palavra, das promessas, eu declaro aquilo que Deus diz. Então, eu falo, o Senhor prometeu, Ele cumprirá, eu sou amado. O Senhor preparou algo para mim e Ele vai cumprir. Amém? Então, quando vierem esses pensamentos, a primeira coisa que você precisa fazer é rejeitar. Abre a sua boca. Fala, eu rejeito esses pensamentos de dúvida, de incredulidade, de questionamento. E eu declaro as promessas de Deus. Quero te fazer uma pergunta nessa tarde, nessa hora. Quais são as promessas de Deus para você? Um casamento abençoado, restaurado. Filhos abençoados. Um emprego, uma provisão financeira. Qual é? Lá no Salmo 1 fala que bem-aventurado o homem, né, que teme ao Senhor. Ele é como uma árvore frutífera plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, que a sua folha não vai murchar e tudo que ele fizer será bem-sucedido. Sabe? Então, declare essa palavra sobre a sua vida financeira. Fale, foi isso que Deus prometeu. Está demorando, mas vai chegar. Está demorando, mas o Senhor vai cumprir. Não é? Então, nós precisamos declarar. As mulheres estéreis que esperaram no Senhor, na palavra, elas esperaram, mas elas geraram campeões. Elas geraram profetas. Um grande exemplo foi Sara, que gerou Isaac. Isaac
é o primogênito, né? A Bíblia fala que para Abraão que na sua descendência serão abençoadas as famílias da terra. Então, através de Isaac, nós somos essa descendência, não é, tão abençoada. Ela era estéril, mas o Senhor curou e deu o filho da promessa. Você vê também essa promessa se cumprir na vida de Manoá, que gerou Sansão, um homem consagrado a Deus. Mas também na vida de Ana, que era uma mulher estéril. Lá em 1 Samuel, você vê Ana chorando, ela se entregando. A Bíblia fala que ela vinha e demorava na presença do Senhor, orando, né, entregando aquela situação, porque ela queria gerar um filho. Mas Deus não deu um filho para Ana. Deus deu um profeta. Deus deu Samuel. Samuel ungiu o rei Saul. Samuel ungiu o rei Davi. Samuel foi um profeta, e a Bíblia fala que nenhuma de todas as suas palavras caíram por terra. Mas ele foi gerado por uma mulher estéril, uma mulher que acreditou na promessa, uma mulher que intercedeu, que entrou, né, para a presença de Deus e disse, eu creio. Sabe, você pode esperar, mas eu quero dizer que o Senhor trará a resposta. O Senhor vai chegar na hora certa. Amém? Deus esperou até que Abraão não pudesse mais gerar para que Isaac fosse gerado. Sabe por quê? Esse é um princípio que eu tenho muito forte na minha vida, porque o Senhor esperou uma impossibilidade, uma impotência total, completa, tanto de Abraão quanto Sara. Porque Abraão tinha 99 anos, Sara 89, Sara já tinha passado ali da menopausa, tudo estava ali envelhecido, Abraão não tinha vigor sexual, o tempo de gerar já tinha passado. Mas o Senhor não precisa de nada que é natural. O Senhor age no sobrenatural. A palavra do Senhor diz ali em Gênesis capítulo 18, do 10 ao 14, que coisa poderosa. Ele diz, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também, meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Olha, foi quando não havia mais possibilidade humana que Deus operou o seu milagre. E eu gosto demais desse texto, porque o Senhor muitas vezes espera que nós cheguemos no nosso limite natural. Senhor, eu não tenho mais nenhuma possibilidade. Eu não posso mudar o meu marido, eu não posso transformar o meu filho, eu não posso mudar essa situação. E quando você reconhece a sua impotência, é a hora certa, propícia, ideal para o Senhor agir. Hebreus 11, 12 diz, por isso também de um, aliás, amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está no mar, na praia do mar. Sim, essa palavra amortecida significa enfraquecida, e no original significa desprovido de poder, privado de poder. Com certeza, o tempo de espera vai ser revelado no final de toda a possibilidade natural, mas do momento certo para o sobrenatural de Deus agir nas nossas vidas. Amém? Se prepare para você ver o sobrenatural de Deus na sua vida, como Abraão viu, como Lázaro viu. E a terceira pessoa e última que eu quero deixar para você que esperou para ver o agir de Deus foi Daniel. Porque, com certeza, existe uma batalha espiritual tremenda antes de todo milagre. Sempre que eu percebo que Deus está por fazer coisas poderosas, eu percebo crises, eu percebo resistências espirituais. Por isso nós precisamos orar. E a história de Daniel é que, no contexto que ele estava orando,
Foi justamente o contexto em que o povo de Israel estava no cativeiro ali da Babilônia, como escravos. E Daniel orou 21 dias, pedindo, orando ao Senhor, né, sobre aquela situação. Mas a Bíblia diz que o anjo veio com a resposta e disse que a oração dele tinha sido ouvida desde o primeiro dia. Qual que era o problema? Os anjos estavam enfrentando resistências espirituais para trazer a resposta. O texto está em Daniel, capítulo 10, verso 12 ao 13. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou dizer? Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Uau! Olha que coisa poderosa! A palavra de Deus diz, desde o primeiro dia em que você aplicou o coração em me buscar, em orar, eu ouvi as suas palavras, eu estou te ouvindo, eu estou a caminho. O Senhor enfrenta resistências, né? O diabo, ele vem para impedir os anjos. Os anjos enfrentam resistência, nós não temos noção do mundo espiritual. Creia, confesse e descanse. Amém? Porque assim como o Senhor se manifestou de uma maneira muito poderosa na vida de todos esses homens, Ele vai se manifestar na sua vida. Eu quero deixar essa palavra para alimentar a sua fé. Medite nela. Ouça mais de uma vez. Chame a existência e declare: a minha resposta está chegando, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Que Deus abençoe você. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você.